Diz assim a palavra: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeeiras e saíram para encontrar com o noivo. Isso é uma parábola, então não é um fato real, é uma maneira, toda parábola é uma maneira de se falar de uma maneira conjecturada para que haja uma compreensão sobre o que aquilo representa. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouvi-se um grito: o noivo se aproxima. Saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram aos prudentes: deem-nos um pouco de óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Essa mensagem é muito profunda, e eu lembro que, acho que foi ano passado, se eu não me engano, que você fez um dos temas do retiro, foi, acredito que tenha sido o mais forte de todos, né? Foi aquele que ninguém almoçou, não foi? Que todo mundo ficou, né? Então foi um negócio assim muito extraordinário, porque o tema em si, o texto, ele é muito forte. Ele fala de prudente, fala das não prudentes, que chama ginésia. Então é interessante que as 10 virgens, todas elas vão sair com o mesmo material. Isso é forte. Todo mundo vai sair com a candeia. A candeia era um vasinho pequeno, tá? Que se colocava óleo e um pavio. E acendia o pavio, e o que fazia com que aquilo houvesse a luz era o azeite. Só que o azeite vai se gastando, então tem que ir repondo, né, a candeia com óleo. Tem que ir repondo, vai terminando, vai repondo, senão o pavio se apaga. E aí vai acontecer o que Isaías vai dizer no capítulo 42, no versículo 3. Ele vai dizer assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Quando acaba o azeite, o pavio vai voltando para fora e vai queimando o que sobra dentro e acaba. E aí, mesmo que você coloque o óleo sem pavio, o óleo não é auto-inflamável, né? Você não joga o fósforo no óleo, ele pega, ele precisa de um pavio para isso. Então são 2 elementos importantes: o pavio, onde se queima, e o óleo. Só que os dois, eles têm funções diferentes, e também os seus posicionamentos são diferentes, porque o óleo fica dentro e o pavio fica fora. Quando o óleo está dentro e o pavio está fora, e que é aceso, e que essa junção física acontece, começa então a haver luz. Aquilo que estava escuro passa a ficar iluminado, e precisa dos 2 elementos. Então o óleo é extremamente para que não falte a luz, mas também para que o pavio não fumegue.
porque sem ele acaba tudo. E elas vão. O texto é muito claro, não tem como muito se explicar sobre o texto, porque elas vão e algumas levam óleo naturalmente, vai acabar, é pequeno, daqui a pouco vai precisar. Eu não sei onde o noivo está, eu não sei em que horas eu vou encontrá-lo, eu só sei que eu estou indo ao encontro dele, eu preciso levar uma reserva. E elas levam uma reserva, 5, e 5 diz assim: não, nós já vamos direto, vamos encontrar ele, não precisa da reserva. Só que o noivo demora, o noivo não chega no tempo que todo mundo esperava. Para aquelas que tinham levado a reserva, estava tudo bem, elas estavam prontas para o noivo demorar. Estavam prontas para o noivo demorar. Mas as outras 5 não. Elas estavam preocupadas e vão pedir emprestado. Ela me dá um pouquinho. Ela falou assim: não, vai que o noivo demore mais um pouco, eu não posso emprestar o meu. E você que não teve sabedoria, agora você quer o meu. Não, faz o seguinte, vai comprar o azeite que a gente espera aqui, tudo bem. Nisso que elas saem para comprar o azeite, o noivo chega. E quando o noivo chega, quem está lá? As 5 sábias, prudentes, que levaram reserva. Elas estavam prontos para a demora. Elas estavam vivendo de acordo com a realidade do tempo. Elas estavam vivendo de acordo com a sua realidade de vida. Elas levam aquilo que precisa ser levado. O problema é o que nós temos levado: óleo, azeite, ou rancor, mágoa, o que está queimando, porque todas elas estavam acesas. E quando elas voltam, o noivo já havia entrado para a festa. Elas vão bater na porta, mas aí é forte esse texto, porque quando ela bate na porta, o noivo ouve. O noivo é capaz de ouvir aquelas nécias que não levaram, mas ele dá uma resposta dizendo assim: eu não conheço vocês. E realmente ele não conhecia, entende? Porque quando ele chega, ele só viu as 5, as outras 5 ele não sabia quem era. Não que ele não saiba quem somos, mas no encontro tem que estar todo mundo junto, porque depois ele vai dizer: não conheço, você chegou depois, era um encontro, era um momento, era uma coisa que não podia se mudar. E ele vai dizer: não, eu não vos conheço. E aí vem um ensinamento e um toque, vem uma palavra, vem um cuidado que vai dizer assim: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Não sabem o dia e nem a hora. E aquelas mulheres fazem isso de uma forma natural. O azeite é a fonte de luz, e diante da Bíblia o azeite representa a figura do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, que é luz. Aleluia. E olha que coisa interessante, Jesus certa vez para os seus discípulos vai falar sobre isso, e eles não entendem, porque talvez nenhum de nós entenderíamos se fosse nos dias de hoje e fôssemos seus discípulos. Ele vai dizer assim: vós sois a luz do mundo. E talvez eles procurando aqui, eles não estavam entendendo muito bem o que era ser luz. Vocês carregam a minha presença, e aonde a minha presença vai, através de você, dentro de você, todo lugar que está escuro clareia. Existem pessoas que literalmente são luz para outras. Elas chegam, elas falam de Deus, elas falam do amor de Deus, e as pessoas se interessam porque há uma presença
de Deus, há uma presença de Deus sobre elas, há uma característica forte dentro dessas pessoas que carregam a presença que é chamada amor. Amor em ver o outro bem, amor em que desejar que o seu amigo um dia conheça Jesus, que a pessoa da sua rua conheça Jesus, ou que alguém que talvez você ame tanto, que hoje não sirva a Deus, que um dia entre por essas portas. Quando somos luz, nós somos um candeeiro com azeite e com pavio. Vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. É a presença do Espírito Santo. Sem o azeite, a lâmpada apaga. Irmão, é incrível. Todo crente que, quando ele está apagado, pode ver que tu observa, tu fala assim, está bem não. O que houve com o irmão? Quando a gente apaga o Espírito, que isso é um ensinamento de Paulo, não apagueis o Espírito que está em vós. Então é possível eu apagar? Sim. É possível eu tirar o azeite? Sim. É possível eu cortar o pavio? Sim. E é isso que é perigoso, porque nós temos o poder de fazer isso. A nossa preocupação é essa, justamente de poder fazer em algum momento isso. E quantas pessoas estão aqui hoje? Aprove a Deus de você vir aqui hoje, e aprove a Deus de falar comigo. Continue a conferência amanhã. Que por um momento você deixou esse fogo se apagar, você cortou o pavio, mas pode ter certeza, tem uma coisa que a gente não pode fazer, e glória a Deus por isso, que nem o diabo pode fazer também por nós. Sabe o que? Quebrar o candeeiro, porque é um material frágil, de barro, muito frágil. Então não só tinha que carregar, mas tinha que carregar com cuidado. Agora, onde é que está o candeeiro? É você. O azeite entra dentro de quem? De nós. Tem um pavio. Quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente vem no altar, no apelo, quando a gente se rende, a gente manda o isqueiro, tem azeite, está no nível legal, então começa o que? A acender. E o que começa a acender, começa a se preparar, começa a ser luz e está pronto para o grande dia. Então você não pode destruir você mesmo, e nem o diabo pode destruir a igreja. O candeeiro está preservado. Diga para o seu irmão, o seu candeeiro está preservado. A única coisa que pode acontecer está vazio ou cheio. E se estiver vazio, ele pode se encher de novo. E se por algum momento eu cortei o pavio, joguei o azeite fora, sei lá, por dificuldade, por adversidade, por momentos que eu não entendi o que habitava dentro de mim de verdade, eu fiz uma opção de pegar o Espírito, que é luz, e jogar ele para fora e viver sozinho. Olha quantas coisas acontecem na vida de quem faz isso. É um problema atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, interminável, até que ele vai lá e fala, por favor, enche esse candeeiro com azeite. Eu preciso do azeite. O problema não é o azeite, é a quantidade que está aí. Dá para quando? Até terça? Será que dá? Se der até terça, eu te pego na terça e te encho de novo. Mas o problema é que se você não vier terça, talvez você não consiga chegar até sexta. E hoje vive a igreja numa mazela espiritual, sem óleo, sem pavio, vivendo num desfibrilador da fé, vivendo por mensagens que saem do púlpito,
por mensagens de internet, por pastores famosos, por rios. Ai, que palavra, estou cheio. No outro dia, está vazio. E os pavios, eles se apagam quando o azeite acaba. Sem o azeite, a chama da fé vira apenas fumaça, mais nada. E quando fala de fumaça, eu lembro de Tiago, o apóstolo Tiago, que vai escrever na sua epístola, no capítulo 4, no versículo 13, lembrei disso agora. Ele vai dizer, geralmente eu falo isso em todos os velórios que eu vou. Ele diz assim: o que é a vossa vida, se não como uma neblina que vem e logo se dissipa? Está falando para um grupo de mercadores de Tessalônica, que Tessalônica vivia de mercantilismo na época. E eles estavam dizendo assim: vamos amanhã para tal lugar, vamos pescar, vamos fazer assim, depois nós vamos para tal cidade. Tiago está ouvindo aquilo, todos os seus planos. Nós vamos para a Europa, nós vamos para não sei onde, nós vamos fazer não sei o quê. E ele está ouvindo aquilo tudo. E ele fala assim: ei, posso falar uma coisa para você? Não quero estragar esse momento não, mas o que é a vossa vida? É uma neblina. Calma. O importante é que quando tem azeite, o pavio está pegando fogo, tem direção, tem caminho. Davi vai escrever no Salmo 119, no versículo 125: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Porque, por incrível que pareça, até fechada a tua Bíblia é lâmpada. Porque não é fechado ou aberto, é o que está escrito. Ela é lâmpada, ilumina o caminho, ilumina a direção. Então significa que se eu estou debaixo da direção do Altíssimo, eu estou enchendo o meu candeeiro, eu estou enchendo o meu coração, eu estou enchendo o meu interior. Automaticamente eu estou fazendo com que o meu pavio queime. E automaticamente, quando nos dias difíceis, quando eu estiver desesperado, o que me sustenta é o azeite que está guardado. O que nos sustenta, irmãos, é o azeite que está guardado. Diga para o irmão que está do seu lado: hoje é dia de encher o tanque. Aleluia! Pavios apagam quando falta o azeite. E o que significa o pavio, então, para que você possa entender, porque eu fiz uma menção em separar os dois elementos. O pavio representa o esforço humano, representa tudo que você está fazendo, tudo que você quer fazer, mas sem azeite, ele vai virar cinzas. Então significa que não adianta nada o meu esforço humano sem que eu comece a queimar as minhas ideias, a queimar os meus sonhos, os meus projetos, sem que dentro tenha azeite. Seus planos não vão dar certo. Os seus caminhos, as suas escolhas, no início parecem coisas maravilhosas, mas lá no meio, quando você perceber que não tem mais, você vai querer pedir a alguém, você vai querer falar e vai ouvir ele dizendo assim: ei, eu não te conheço, não fui eu que fiz esse plano para você. E quantas coisas a gente teve que aguentar na vida porque tomou decisões erradas. Pavio significa as nossas escolhas insanas, a nossa força, o nosso braço, o nosso eu sou bom, eu sei o que eu faço, se eu meter a mão eu arrebento, se eu for para lá eu estouro, eu explodo. Cuidado, não tem como nem eu nem você viver sem que haja uma junção do Espírito Santo dentro de mim, porque é o Espírito Santo em mim queimando, que queima o meu pavio. É o Espírito Santo em mim que me orienta, e quando eu começo a trabalhar com força nos meus planejamentos, nos meus sonhos, haverá um bom futuro para mim, para você. Haverá
esperança, haverá renovo, haverá graça, haverá alguém, haverá conexões. Deus abre portas, Deus abre os céus, coisas extraordinárias acontecem para aqueles que estão conectados os seus planos com azeite, com óleo. Não podemos separar Jesus da nossa empresa, não podemos separar Jesus da nossa vida, não podemos separar Jesus da nossa família, não podemos separar Jesus de tudo que você faz, e tudo que você fizer no seu braço será fracassado, ou depende do sucesso que você quer. Se você quer ser reconhecido com homens, não precisa de azeite. Vai ter muita gente batendo palma e de noite você deitado no travesseiro chorando, porque a palma daquele que está, quando você está lá em cima, ele vira repúdio quando você não tem mais nada. Todo mundo, foge. É só você não ter mais nada para oferecer. Se prepare, ninguém fica. O mundo é assim. As pessoas são assim, nós somos assim. Só ficam aqueles que se conectam espiritualmente. E nós vamos fazer um dia aqui, sabe o quê? O encontro dos candeeiros. Quem topa fazer isso aí? Um culto, o encontro, todo mundo vai trazer um candeeiro, azeite, mas tem que chamar o corpo de bombeiro para esse trem, né? Um azeite, vamos colocar um pavio, vamos acender, vamos apagar todas as luzes, vamos acender os candeeiros, vamos fazer atos proféticos, palavras proféticas, porque o que está aí dentro tem que acender de novo, tem que acender esse fogo aí de novo. Não tem como. Pessoas incríveis, pessoas extraordinárias, pessoas cheias de talento, mas estão apagadinhas, estão mortinhas. O pavio, ele foi na força do pavio e não na força do azeite. Ele foi na força do azeite. O pavio significa que muitos estão tentando brilhar no próprio esforço e por isso se desgastam tanto, lutam. No final está assim: eu estou cansado, eu preciso de umas férias. Quem quer tirar férias por aqui? Ninguém mais. Se tu for em Petrópolis, está tendo um roubo também. Se tu for para Teresópolis, se tu chegar em Teresópolis, agradeça a Deus que estão roubando na serra. Não é para tu não ir mais não, tá? É só para tu orar e saber qual dia que você vai. Qual o dia que tu passa na Dutra? Qual o dia que tu passa na Washington Luiz? Não, eu estou muito cansado, eu preciso ir para a Europa. Por favor, bispo, eu preciso ir para Israel. Igreja, eu preciso ir para Israel. Eu preciso levar o seu pedido, eu preciso pisar naquela terra. Mas bispo, lá está em guerra, a guerra está aqui, lá não está acontecendo nada. Se você duvida de mim, se você puder, depois entra no teu Instagram e coloca aí, qual é o nome daquele cara? Do Jardim do Túmulo, João Batista. Entra lá, João Batista, vai aparecer o cara que é um brasileiro que cuida do pessoal, todos os brasileiros do Jardim do Túmulo. Ele vai todo dia falar assim: estou aqui em Jerusalém, ando as pessoas sentadas tomando café. Aqui que está feia a coisa, ninguém mais pode tomar café. A bispa foi roubada em Portugal, não foi? Portugal. Chegou em Portugal, roubaram os patrícios, roubaram o brasileiro. Foram indianos, mas estavam em Portugal, roubaram e achou, né? Um americano cheio de azeite. Na hora o Espírito Santo tocou no americano e falou assim: é de uma bispa. Ele foi atrás do cara lá e pegou, tomou do cara e falou: me dá que é dela. E quase que ela ficou lá com o americano. Desse tamanhão, bonitão, não era? 2 metros, não era? Aí tá vendo como é que eu pego as coisas? Que ela falou: nada, era um pequenininho feio. Merda. Falou: aqui seu telefone. Ela: oh meu Deus.
Hã? Roubada lá. Outro dia eu estava... A última vez que eu fui em Israel foi em 2023, né? Nós fomos no Monte Sinai. E um dia lá eu estava botando o celular, escondendo. Alguém falou assim: bispo, você está em Israel. Eu falei: sei lá, mano, o diabo está em tudo quanto é lugar do mundo, né? Sabe o que significa o pavio sem azeite? Guarda essa frase. Cara, Deus me deu essa frase forte. Olha, pavio sem azeite é a fé sem relacionamento com Deus. Você pode ter fé, mas você não pode ter relacionamento. O que Deus quer é relacionamento. O pavio com azeite começa a acontecer o quê? Um relacionamento se mistura. Se mistura e você continua aceso, brilhando. Seu casamento vai brilhar. Ainda que esteja tudo apagadinho, se voltar o azeite, se acender o pavio, vai voltar a brilhar. Mas bispo, está muito difícil. Vai voltar a brilhar, porque o Espírito Santo, quando entra, ele faz uma obra. Quando o Espírito Santo entra, ele faz algo extraordinário. A sua vida vai voltar a brilhar. Ainda que tenham tentado te amassar, te pisar no teu emprego, no teu desenvolvimento pessoal, você vai voltar a brilhar. Deus vai separar você para brilhar. Ah, como é que se vive isso? Como é que se explica? Não se explica, só coloca azeite e acende o pavio. É assim que funciona. Fé com relacionamento. Fé com relacionamento. Ninguém nessa igreja vai andar apagadinho. Tem dia que a gente vai andar na reserva, não tem problema, mas a gente chega no culto, a gente enche de novo. Você pode ter chegado aqui na reserva, mas hoje o Espírito Santo vai te encher de novo. É só você falar: vem, enche. Ele vai encher de novo. E quando ele encher e começar a brilhar, vai incomodar muita gente, porque as trevas não incomodam ninguém, mas a luz incomoda. Conforme você vai brilhando, você vai incomodando quem está nas trevas. As pessoas que se preocupam com a sua vida, presta atenção nisso, guarda isso para sempre. Todo mundo que se preocupa com a sua vida é porque não aguenta a sua luz. Não é porque você está mal, é porque você está bem. Eles dizem que você está mal para justificar o que eles fazem. Mas o ódio deles é ver você bem, é ver você levantando no meio da poeira, no meio das cinzas, e dando glória a Deus, e continuando, e seguindo, e fazendo o que tem que ser feito. Não dá mais tempo para parar, não dá mais tempo para ir comprar, não dá mais tempo para não guardar reserva. Tem que ter reserva aí dentro. Tem que ter reserva aí dentro. Enche esse pote, se derrama, volte a chorar, volte a se alegrar em Deus, volte a buscar a Deus com sinceridade, volte a levantar as mãos, volte a dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor, na tua casa hoje. Não temos o amanhã ainda, gente, meia-noite, e quando acabar, esse dia não volta. Então dá sentido aqui, agora, o que você está vivendo aqui. Ah, se acender esse pavio e o azeite for extra virgem, tem um detalhe que acontece. E agora chegamos no final da mensagem. E agora quem tem ouvidos ouça. Eu não posso explicar. Só preste atenção nisso. Vocês querem ouvir? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Ok. É que ela está com muito azeite. Aí entupiu o carburador, entendeu? É isso aí, Fatinha. Eu queria que você colocasse para mim, por favor, aqui no telão, por favor, ô Pedro. Êxodo 27, 20. Cara, isso é muito profundo. Olha, ouça. Ordene aos israelitas que tragam a você azeite o quê? Azeite o quê? Puro de olivas, prensadas para iluminação, a fim de que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Agora,
Tem alguma coisa nesse texto que foge à realidade de tudo que acontece com a prensa e principalmente de tudo que você aprende em Israel. Hoje eu vou até postar uma foto minha que eu estou no lugar da prensa. É um lugar de pedra e tem uma roda de madeira que você empurra para prensar as oliveiras. Era assim, antigamente era assim, né? Então, na época de Jesus. Só que é o seguinte: a prensa tinha 3 níveis. A primeira que passava, jogava as azeitonas e se passava a primeira volta. A primeira volta esperava descer o azeite todo, é o azeite melhor, é o extra virgem. Esse azeite extra virgem não era usado para iluminar, Adriana. Tudo bem? Não era para iluminar. O azeite era para ungir. O azeite era para ungir sacerdote, para ungir pessoas doentes, enfermas. Era o azeite principal. Depois daquele ponto zero, se dava uma nova volta. E aí amassava mais as azeitonas. Aí era o segundo tipo de azeite. Esse azeite, sim, era para a iluminação, que já não era tão caro. Para cozinhar, para iluminar. E por fim, era o último azeite, que era aquela raspa, aquele resto. Desculpa, o segundo azeite era para cozinhar, era para fazer as coisas de cozinha, era para as coisas mais importantes. E o último azeite, o que restava? Para a lamparina. Olha a ordem que recebe de Moisés: ordene aos israelitas que tragam a você azeite puro. Então está dizendo, o primeiro que é para ungir, o primeiro que é para consagrar, esse vai ser usado para a lâmpada. Alguma coisa acontece nesse exato momento. Ordene aos israelitas que tragam a você puro azeite prensado para iluminação, a fim de que elas fiquem acesas para sempre. Então ele está fazendo uma menção seguinte: se eu usar o azeite melhor, o azeite não vai parar de iluminar, não acaba. E não o último. O problema é que vem o trabalho, vem as nossas responsabilidades, vai passando a prensa, aí que vem por último a igreja. Aí quando você leva o óleo, leva o quê? Aquele óleo que dura um pouquinho de tempo. Esse é o óleo da prioridade. Esse é o óleo do que é mais importante. Esse não acaba. Esse não para de queimar. Esse não acaba, porque ele é muito puro, ele dobra, ele dura 10 vezes mais. E aqui eu vou terminando a minha mensagem. Não é o óleo, é que óleo que está entrando dentro de você. Qual a prioridade que você dá ao Espírito Santo na sua vida? Se algum dia você não, de noite, de madrugada, acordar para dar a ele um tempo, para você meditar isso aqui, não quando as crianças estão correndo, não quando o marido chega em casa com fome dizendo, cadê meu prato? Não quando está na novela mais importante, não na Netflix, no filme, ou até mesmo na internet, mas qual o óleo que está entrando? Qual a qualidade do óleo que você está colocando para queimar? E agora eu entendo esse versículo. Agora segura essa aí. Repita comigo: Moisés está mandando separar o melhor para ungir, disfarçado de iluminação. Agora pega. É muito profundo isso, porque não bate, entende? Não bate com a realidade da história bíblica, de como era feito o processo da prensa. E por não bater, eu começo a compreender. Logo após isso aí, começa a existir o quê? A primeira consagração
de sacerdote. E a primeira consagração de sacerdote foi quem? Arão. Arão foi o primeiro consagrado. E qual foi ele foi o primeiro a ser consagrado, e é levado o óleo que se diz da iluminação. Você não está entendendo? Então vamos lá, vamos começar a entender isso. Vem cá, pastor Caio, por favor. Coloca um pouquinho de azeite aqui para mim, por favor. Tá bom. Então vamos seguir. Todo mundo está vendo, pastor Caio? Chega um pouquinho mais para cá. Eu sempre falo com o pessoal daqui, né? O nego reclama. Estão com ciúme de vocês aí que estão desse lado. Tudo bem. Então, quando Moisés pega o chifre para ungir, ele está levando o óleo que nunca acaba. Ele está levando, deixa o versículo lá, não tira não, por favor. Ele está levando o quê? O óleo puro, que era para iluminar para sempre. Eita, então o que Deus estava dizendo para Moisés e para o povo entender é o seguinte: o primeiro óleo a ser derramado sobre a cabeça de um homem, que representa a posse do Espírito Santo sobre a vida de alguém, aleluia, não pode ser o último. E nem pode ser o intermediário, tem que ser o primeiro. Então ouça o que eu vou dizer. Toda terça-feira, quando você passa aqui e que você é tocado e é ungido, não é com o terceiro óleo. Aleluia! O que Deus estava dizendo é o seguinte: curva a sua cabeça. Estava dizendo que no momento que Arão estava sendo consagrado, e eu tenho que jogar bastante óleo, porque diz que esse óleo escorre por quê? Pela barba. Levanta, será que dá para escorrer? Um pouquinho? Isso, começa a descer e vai descendo pela barba. Vai chamar isso de koinonia. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, porque isso é semelhante à unção que desceu sobre Arão e desceu sobre a sua barba. A nossa comunhão preserva a unção. A nossa comunhão preserva o pavio. A nossa comunhão preserva o óleo. A importância de sermos igreja. Então significa o seguinte: que na vida do homem e mulher que recebe uma unção, com uma missão, com uma consagração para algo, ele só vai jorrar o primeiro, o que é puro. Ele vai ser inteligente, ele vai ser forte, ele vai ser corajoso, ele vai partir para cima. Ele vai olhar e vai ver em volta um monte de gente vivendo o que ele está vivendo e dizendo assim: o cara desistiu ali, desistiu, mas ele não, ele vai para cima, ele vai. Diga: eu recebo essa palavra. Diga: eu recebo essa palavra na minha vida. Diga: eu recebo. A unção que está sobre a minha vida é do óleo puro. Agora o seguinte, que ilumina o quê? A lâmpada, porque eu sou luz. Então você é uma lâmpada. Então tem que ter óleo e tem que ter azeite do melhor. É aquele azeite que vem que quando a gente sobe um monte com dor nas costas, sem preparo físico. É a dor quando acorda de madrugada. É a dor quando vai visitar os enfermos e doentes. É a dor quando vai entrar nas casas e mais casas. Nenhuma casa A, na casa B, não importa se é como, se não é. É no lugar da casa que o azeite vai ser derramado. E dentro da sua casa vai entrar o primeiro óleo. Dentro da sua casa vai entrar a primeira prensa, o óleo perfeito, o óleo cheiroso, o óleo que dá fruto, o óleo que aquece, o óleo que não envelhece, o óleo que queima, o pavio que não se apaga,
sobre você, meu irmão. Toca nos 3 que está do seu lado e diz: você vai ter que acender hoje. Vai ter que acender hoje. Tem que acender hoje. Tem que acender hoje. Tem que acender, tem que acender, tem que acender. Sai tocando num monte de gente. Não me interessa mais quanto tempo você está longe, se está vazio, o que foi que aconteceu. Importa a ordem de Deus traga o azeite puro de olivas prensadas para iluminação. Esse óleo que é derramado sobre a igreja, esse óleo que é derramado sobre mim, que é derramado sobre você, que é derramado sobre você, pastor Marlon, vocês que estão em cima conversando, é sobre todos nós que estamos aqui no templo. É um azeite de primeira que está jorrando e que está levando luz para o mundo. Agora diga para a pessoa que está do seu lado: se é para iluminar, ilumina de verdade. Se é para brilhar, brilha de verdade. Se é para vencer, vença de verdade. Hoje Deus está levantando o caído. Hoje Deus está levantando o abatido.